Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8, ele diz assim: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Irmão, esse aqui é o Elias, a quem Deus havia falado com ele. Irmão, Elias foi alguém que Deus levantou como profeta em Israel. E levantando o Senhor Elias como profeta, Deus o manda até o Acabe, rei de Israel, com a palavra do Senhor dizendo: olha, não haverá chuva e nem orvalho sobre Israel, senão segundo a minha palavra. Depois que o Elias deu a direção, trouxe a palavra, Deus disse para ele: agora retira-te daqui. Elias foi então para o ribeiro de Querite, e lá o Elias era alimentado pelos corvos que traziam pão e carne para o Elias, e ele bebia do ribeiro. Só que chegou uma hora que o ribeiro secou, e quando o ribeiro secou, vem a palavra do Senhor outra vez ao Elias dizendo: agora levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, porque ali eu tenho ordenado a uma mulher viúva que lhe sustente. Irmão, nós precisamos aprender que apesar da gente estar servindo a Deus, apesar de estar fazendo a vontade de Deus, irmão, o ribeiro pode secar. Uma hora esse ribeiro seca, uma hora a porta se fecha, uma hora alguma coisa pode acontecer. Eu vou desanimar, eu vou me revoltar, eu vou me indignar. Não, espere a direção de Deus, porque, irmão, Deus cuida dos seus escolhidos. Irmão, Deus não falha, Deus não vai falhar com você. É só esperar, é só confiar que Deus vai dar a direção dele para você. O ribeiro secou, Elias não reclamou, não se lamentou. Elias não disse: Senhor, o Senhor me trouxe aqui para passar necessidade. Não, Elias esperou e a direção de Deus veio para o Elias. Então aprenda: se o ribeiro secar, irmão, espere em Deus. Confie em Deus, porque Deus vai abrir uma outra fonte, e uma fonte ainda melhor para você. Porque lá no ribeiro, o Elias estava sozinho, comendo da carne que os corvos traziam e bebendo do rio. Lá em Sidom, Elias vai ter, além do alimento, do sustento, ele vai ter uma companhia também do lado dele, alguém para poder conversar. Irmão, não fique desesperado, triste, angustiado, se o ribeiro secou. Espere, busque, que Deus te dará uma nova direção, que Deus dará para você uma nova fonte, um novo meio, uma nova maneira de poder continuar. Versículo 10, diz assim: então ele se levantou e se foi a Serepta, que é de Sidom, à porta da cidade. Eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, num vaso, um pouco de água que beba. O Elias então, ouvindo e obedecendo a Deus, meu irmão, se você não obedecer, não adianta. Deus pode ter uma fonte para você, Deus pode ter algo maravilhoso para você, mas se você não parar para ouvir e obedecer e seguir a direção que Deus dá, você não vai ter nada. Elias então, ouvindo e obedecendo a Deus, ele vai até Serepta. Quando ele chega em Serepta, na porta da cidade, ele encontra uma mulher viúva, e ele sabia que esta mulher era viúva por causa das suas vestes. As mulheres viúvas tinham um tipo de roupa que elas usavam. Então quando ele olhou aquela mulher, ele sabia que aquela mulher era uma mulher viúva. Foi o que Deus havia dito para ele. Só que olhando para essa mulher, irmão, a aparência dela e a situação dela, com certeza, não deveriam ser muito boas. Porque se essa mulher fosse uma mulher de condição, primeiro, ela não estaria apanhando lenha. Ela mandaria alguém apanhar lenha para ela. Então quando Elias olha a situação e a aparência daquela mulher, não parecia muito boa. Elias descarta ela. Elias diz: não é essa mulher, não foi essa que Deus mandou, não. Sabe o que o Elias vai fazer? O Elias vai colocar ela à prova. Elias vai experimentar essa mulher dizendo: ei, trazei, eu te peço, um pouco de água para que eu beba.
Meu irmão, não seja precipitado não, em julgar, em dizer que é Deus e que não é de Deus. A pessoa às vezes está se deixando levar pelo que ela está vendo, e o que ele vê é uma coisa boa, e o que ele vê é o que ele imaginava, é o que ele esperava, e a pessoa está se deixando levar. É o Samuel que quando olhou o Eliabe, eis está aí o ungido do Senhor. Deus não, porque Deus não vê como o homem vê. Não se deixe levar pelo que você está vendo, não se deixe levar pela aparência, por melhor ou por pior que possa ser. Coloque a prova, vai experimentar, vai buscar Deus, não perguntar se realmente de Deus ou não. Elias vai colocar quando ele pede água, porque Deus mandou Elias até aquela mulher, para que aquela mulher o sustentasse. Não era só para dar água, a água era o Elias colocando aquela mulher à prova. Vamos saber se é essa mulher mesmo, se foi essa viúva que Deus me mandou para a casa dela. Irmão, experimenta. Minha irmã, coloque à prova, não seja precipitado. Aquele que se precipita, peca. Ah, Deus falhou, Deus errou. Não, você que errou e falhou, não colocando à prova, para saber se era de Deus ou não. Elias está colocando essa mulher à prova. Então, versículo 11, diz assim, indo ela a buscá-la, eis que a chamou e lhe disse: trazei-me agora também um bocado de pão na tua mão. Quando Elias pede a água para aquela mulher, e aquela mulher de imediato, ela saiu para buscar água, Elias confirmou, é essa daí mesmo. Então ele diz: ei, só um minuto, olha, trazei também agora, eu te peço, um pouco de pão para que eu coma. O Elias estava com fome, só que ele não chegou pedindo pão, ele vai colocar a prova. Quando ele confirma que realmente era aquela mulher, ele diz: agora traz pão. Ele tinha certeza, essa mulher foi que Deus me mandou. Ele então pede para ela, para que ela traga o pão. Aí vem a questão, versículo 12, porém ela diz: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-los para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Quando Elias pediu água, aquela mulher logo estava indo buscar água. Por que ela foi logo? Porque trazer água para ela era fácil. Talvez essa mulher tinha água em abundância na casa dela. Quando Elias diz: agora trazei-me para mim um pão para que eu coma, aí o negócio foi um pouco mais complicado. O Elias vai pedir para essa mulher algo que para ela agora era difícil. Por que era difícil? Porque o que essa mulher tinha era um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija, para fazer um bolo, um pão para ela e para o filho, para que os dois possam comer e depois morrer. Então o que o Elias está pedindo para ela era difícil, era muito mais difícil, e ela não estava muito disposta a fazer. E essa é a situação de muita gente, que faz o que é fácil, faz o que para ele não tem dificuldade. A pessoa está correndo para fazer aquilo que Deus pede, que para ela é fácil. Só que quando Deus pede algo que é difícil, não, aí não dá. Não, mas é porque eu só tenho um pouco, é porque nós vamos morrer. Irmão, quantas pessoas que só sabem servir a Deus na facilidade, só obedecem a Deus quando Deus pede algo fácil, é algo simples. Nós precisamos aprender. Deus também pede coisas difíceis de nós. Lembra o que foi que Deus pediu para Abraão? Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e oferece no altar para mim, aonde eu te mostrar. Irmão, Deus pede coisas difíceis, e eu preciso estar disposto a obedecer a Deus em todas as coisas, nas coisas fáceis e nas coisas difíceis. Aí Deus pede algo e a pessoa está correndo para fazer. Deus pede água, ela está lá correndo para pegar. Aí quando Deus pede o pão, o coração fecha. Quando Deus manda perdoar, o coração fecha. Quando Deus manda consertar, o coração fecha. Ô meu irmão, Deus também pede coisas difíceis, e eu preciso estar disposto a servir a Deus em tudo aquilo que Ele me pede. Não, pastor, é porque o que aconteceu, porque a situação. Irmão, olha para a situação dessa mulher,
Olha o que o Elias está pedindo para ela, o que ela tem é só um pouco. E olha, a desculpa dela é boa, viu, irmão? A justificativa, não, pastor, não é desculpa, meu irmão. Era desculpa. Ela não tinha, ela só tinha um pouco. Alguém olhando para ela, não, essa mulher está certa, ela não pode fazer isso. Não, ela está errada. Você está errado quando você não faz o que Deus lhe manda, quando você não faz o que a palavra diz. Irmão, aprenda a obedecer a Deus, por mais difícil que seja aquilo que Deus lhe diz, por mais difícil que seja aquilo que Deus lhe pede. Aprenda a obedecer a Deus em tudo. Continua lendo, ele diz mais, versículo 13: e Elias lhe diz, primeira coisa, o que? Irmão, não tenha medo. Minha irmã, olha para mim, não tenha medo. Não tenha medo de confiar em Deus, não tenha medo de obedecer a Deus, não tenha medo de fazer o que Deus manda você fazer, não tenha medo, irmão, de seguir a direção de Deus. Se é de Deus, você precisa saber disso, se a direção é de Deus mesmo, se a direção vem do Senhor, se ela vem de Deus, não tenha medo, não precisa ter medo de obedecer a palavra de Deus. Sabe por quê? Continua lendo: vai e faz conforme a tua palavra, porém fazei disso primeiro para mim um bolo pequeno, e trazei-me para fora, depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Quando essa mulher disse para o Elias, para o profeta: Senhor, isso eu não posso fazer, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite para mim e para o meu filho, vamos comer isso lá para comer uma vez, e depois é só esperar a morte. Irmão, Elias poderia desanimar naquela hora. Puxa, Deus mandou aqui para essa mulher não tem nem condição, ora Deus errou, Deus falhou comigo. Irmão, Deus não erra, Deus não falha, somos nós que nos enganamos, somos nós que falhamos, Deus nunca falha. Só que eu preciso aprender a confiar em Deus, irmão, confiar e agir na fé também, porque quando aquela mulher disse: eu não tenho condição, ele falou: não tenha medo não, viu? Vai lá e faz um bolo, faz como você está falando, mas primeiro traz para mim, porque assim diz o Senhor. Irmão, Elias confiou que Deus levou ele para ali, não foi para ele passar necessidade. Elias acreditou que Deus mandou ele para ali, foi para viver o melhor que ele poderia. Irmão, Deus não te deu uma palavra, uma direção para você passar necessidade, não foi para te decepcionar, para te frustrar. Às vezes as coisas não vão sair como a gente espera, às vezes as coisas não vão acontecer como a gente imagina, mas isso não significa que Deus falhou. É confiar nele, é confiar, meu irmão, e ter fé em Deus. Elias está tendo fé em Deus, porque assim diz a palavra do Senhor. Aprenda, meu irmão, a usar a palavra do Senhor, não vai faltar não. Olha, vai lá, pode fazer, porque Deus vai fazer, porque Deus vai operar. Deus não falha, Deus não errou. Somos nós que falhamos quando nós não confiamos em Deus, quando nós nos deixamos levar pela situação que nós estamos vendo, quando nós nos deixamos levar pela dificuldade que nós passamos. Quantas pessoas, porque não tem, porque o que Deus falou ele não está vendo, porque o que Deus prometeu não está acontecendo. Deus falhou, parece que isso não é para mim não, e a pessoa está desanimando, está murmurando: Deus, o Senhor me mandou aqui na casa dessa viúva, se essa mulher não tem nem para ela, o Senhor mandou para cá para ela me sustentar, e agora eu vou morrer de fome? Não murmure, você não entende o agir de Deus. Não murmure, irmão, confie e procure agir na fé. Deus não falha, Deus nunca falha. Somos nós que falhamos quando não confiamos em Deus, quando nos deixamos levar por aquilo que estamos vendo. Continua lendo, ele diz mais, versículo 14: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Irmão, essa mulher, a Bíblia diz que essa mulher tomou uma decisão. Ela tomou a decisão de obedecer a palavra de Deus que veio através
do profeta Elias. E o resultado disso, sabe qual foi? Milagre. Todo dia essa mulher via Deus fazendo milagre na casa dela. Todo dia essa mulher via a palavra de Deus se cumprindo na casa dela, porque o Elias havia dito da panela, a farinha não vai acabar, da botija, o azeite não vai faltar. Ela viu a palavra de Deus se cumprindo, porque não faltou a farinha, não faltou o azeite, mas não faltou por quê? Ah, pastor, porque Deus agia. Mas Deus agiu por quê? Porque essa mulher obedeceu, porque essa mulher confiou, porque essa mulher seguiu a direção de Deus através do profeta Elias. Irmão, nós queremos ver o milagre de Deus na nossa vida, queremos ver as promessas de Deus se cumprir na nossa casa, na nossa família. Mas irmão, você está indo para fazer o que Deus falou? Você está indo para obedecer, para seguir a palavra de Deus? A gente quer ver Deus operar, mas não estamos seguindo a palavra de Deus. Ah, pastor, mas é o que Deus pediu para mim, não é fácil. O que Ele pediu para essa mulher também não era. E ela foi lá e fez. E o resultado está aqui, ó, o milagre na casa dela, o sustento, o alimento, a provisão de Deus. Todo dia tinha um milagre. Ela via a promessa de Deus, a palavra de Deus se cumprindo na sua casa. Minha irmã, ouça, obedeça. Você quer ver o milagre? Você quer ver a promessa na tua casa se cumprindo? Obedeça a Deus, a direção de Deus. Continua lendo, ele diz mais. Versículo 16: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Viestes tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares ao meu filho? Essa mulher, depois de tudo isso, vendo o milagre acontecer, o filho dela adoece. E a doença vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, até que chega uma hora que o filho dela morre. E quando o filho dela morre, essa mulher vai até o Elias: o que eu tenho com você, homem de Deus? O que foi que eu fiz de mal para você? Por que você veio na minha casa? Para trazer à memória a minha iniquidade, o meu pecado, e matares o meu filho? Essa mulher vai questionar o profeta Elias, como que se ele fosse o culpado da morte do filho dela, como que se ele fosse o responsável pelo que estava acontecendo. Não, ele não era. Irmão, o que estava acontecendo. Lembra o que foi que ela falou? Você veio para trazer à memória a minha iniquidade, o meu pecado. O que estava acontecendo é porque na vida daquela mulher havia iniquidade. Iniquidade, gente, é pecado. Havia na vida dela pecado. O Elias não era o responsável, Elias não era o culpado pelo que estava acontecendo. Ao contrário, o Elias representava a misericórdia de Deus que estava na casa dela. Era a misericórdia de Deus. O Elias representava, meu irmão, a salvação do Senhor para ela, para a situação dela, para a casa dela. Mas o que estava acontecendo é porque ela carregava iniquidade, ela que tinha questões na sua vida não resolvidas, e agora o resultado apareceu. Só que apareceu justamente quando Elias estava lá. Como eu falei, o Elias representava a misericórdia de Deus, uma possibilidade de mudança de situação. Era isso que o Elias representava. Irmãos, muita gente começa a vir para a igreja, e quando começa a vir para a igreja, algumas coisas começam a acontecer na vida dela. Ela aceita Jesus, começa a vir as lutas, começa a aparecer os problemas, começa a aparecer os males, e aí depois que eu fui para a igreja, as coisas começaram. Irmão, as coisas não aconteceram porque você vinha para a igreja. Na verdade, as coisas já iriam acontecer.
Uma hora ou outra, irmão, o mal já estava, essa mulher já tinha iniquidade nela, o mal já estava sobre aquela casa, uma hora ou outra o mal ia acontecer. Lembra que ela falou para Elias? Olha, eu só tenho um pouco de farinha e azeite para que eu faça um bolo, para que comamos e depois... Gente, a morte já estava certa para aquela casa, e não era só para o filho não, era para os dois, a morte já estava certa. Só que para ela agora foi o Elias. Não foi o Elias, não foi a igreja, não foi, meu irmão. O mal já estava lá, o mal já estava certo, a morte já estava certa, o problema já estava ali. Aconteceu agora, porque agora você tem uma possibilidade, porque agora, irmão, a misericórdia de Deus foi dada para você através de Jesus Cristo. Quando você veio para a igreja e o problema aconteceu, ele não aconteceu porque você veio para a igreja, a luta não aconteceu porque você veio para a igreja, irmão, isso já estava em você. Só que agora na igreja, irmão, você tem a misericórdia de Deus, você tem a possibilidade de um livramento, você tem a possibilidade da salvação. Só que eu não posso ficar, em vez de ficar questionando, eu tenho que buscar o Senhor, em vez de estar culpando. Ora, porque que logo agora que eu estou na igreja, que essa coisa começou a acontecer, eu não entendo, logo agora que eu comecei a me acertar, agora que eu estou fazendo as coisas direito, isso aconteceu. Irmão, glória a Deus que foi agora, porque agora você tem uma saída, porque agora você tem uma porta aberta. Lembra que Jesus disse? Eu sou a porta, e quem passar por mim, agora, irmão, você tem algo diferente. Tem gente que está reclamando e não entende que o que aconteceu ia acontecer em algum momento. Se aconteceu agora, glória a Deus. Por quê? Porque agora eu tenho uma salvação, porque agora eu tenho uma porta aberta para mim, porque agora existe um caminho que eu posso sair dessa situação. A pessoa está reclamando e não entende que é a misericórdia de Deus. Irmão, Deus é bom e em todo tempo Deus é bom. Pastor, mas essa luta... Irmão, sem Jesus essa luta ia ter, sem Jesus essa doença ia aparecer, irmão, sem Jesus a morte ia chegar. Só que com Jesus isso chegou também, pastor, chegou, mas nele agora você tem a salvação, nele agora você tem uma luz, nele agora você tem uma porta aberta, nele agora você tem uma saída. Gente, em vez da pessoa agradecer a Deus, ela está reclamando com Deus, ela não entende o como Deus é bom na vida dela. Continua lendo, versículo 19, e ele lhe diz, dar-me o teu filho, e ele o tomou do seu regaço, e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama, e clamou ao Senhor, e disse, ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe o seu filho. Irmãos, olha para mim, minha irmã, não deixe que a luta dos outros atrapalhe a tua relação com Deus. Não deixe que o problema, o sofrimento, a dificuldade, seja o que for, dos outros, venha atrapalhar a tua comunhão com Deus. Porque o filho dessa mulher morreu, e essa mulher vai até o Elias, por que você fez isso, por quê? Aí o Elias pegou o filho dela, levou para a cama onde ele dormia, e quando ele colocou ali, o Elias, Senhor, por que você fez isso, Senhor? Até o filho dessa mulher, o Senhor afligiste, que o Senhor matou ele. Irmão, Elias está questionando a Deus, por causa daquilo que aconteceu com a mulher. E tem gente, irmão, questionando a Deus, porque o que aconteceu com alguém, mas Deus, eu não entendo, o Senhor, Deus, ele era teu servo, mas Deus, ela era tua serva, mas Deus, aquele irmão, aquela irmã, Senhor, todo dia, aquela pessoa, irmão, nós estamos deixando que o problema dos outros, que o sofrimento dos outros, venha atrapalhar nossa comunhão com Deus. Quantas pessoas que estão questionando a Deus, por causa de alguma coisa que alguém está passando, não é nem ela que passa, é alguém que está passando, e a pessoa está questionando a Deus, irmão, sem saber o tratamento de Deus, sem entender o agir de Deus. Tem coisas, irmão, que é Deus tratando, tem coisas que é Deus agindo para poder salvar, e a gente está questionando, deixando que o sofrimento dos outros atrapalha a nossa comunhão, a nossa vida, a nossa confiança em Deus. Irmão, não questiona, você não entende o que Deus está fazendo, você não entende o tratamento de Deus,
você não entende o agir de Deus, então não questione a Deus. Você não sabe de nada, Deus sabe. O homem só consegue ver o que está diante dos olhos. Deus olha para o coração. Deus está tratando aquela mulher, Deus está tratando aquela casa. E o Elias questionando a Deus. Não questione a Deus pelo sofrimento, pelo problema, pela luta, pela dificuldade dos outros. Você não entende o agir de Deus, você não entende o tratamento de Deus naquela vida. Continua lendo, ele diz mais: então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. E aqui Deus me mostrou uma coisa, gente, porque quando Elias orou a Deus, clamou a Deus por aquela mulher, porque o filho estava morto, a Bíblia diz que Deus fez o que, gente? Deus ouviu. E por que Deus ouviu essa mulher quando o Elias clamou a Deus, falou com Deus por ela? Porque quando Elias falou com ela em nome de Deus, essa mulher ouviu Elias. Ela não ouviu, Elias falou: olha, vai, porque assim diz a palavra do Senhor. Irmão, ela ouviu quando Elias falou em nome de Deus. Agora o Elias está orando, falando com Deus em nome daquela mulher. E assim como aquela mulher ouviu a Deus através do Elias, agora Deus está ouvindo o Elias por aquela mulher. Irmão, a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, irmão, a gente está plantando obediência a Deus. Irmão, nós estamos ouvindo, porque nós queremos que Deus nos ouça. Nós queremos que Deus nos atenda. Nós queremos que quando pedimos para o pastor orar por nós, que Deus ouça o pastor e nos abençoe. Mas irmão, antes de Deus ouvir alguém que ore por você, ou ouvir você mesmo, você está ouvindo a Deus? Você está ouvindo aquilo que Deus diz através dos seus servos para você, para depois Deus ouvir os seus servos pela tua vida? Porque nós queremos que Deus nos ouça, mas Deus quer que você ouça Ele. Deus quer que você dê ouvidos à palavra dEle. Deus ouviu Elias por aquela mulher, porque aquela mulher ouviu Elias por Deus, ou ouviu Deus pelo Elias. Elias foi o meio, o canal, que tanto foi ouvido pela mulher, quanto foi ouvido por Deus. Ouça a Deus. Se você quer que Deus lhe ouça, ouça a Deus. Continua lendo, ele diz mais: e Elias, versículo 23, e Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e disse Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é a verdade. Mas gente, para pensar, Deus não já tinha feito um milagre na casa daquela mulher? Irmão, através do Elias, ela já tinha visto a palavra se cumprir. Ela tinha visto um milagre de provisão na casa dela, uma bênção na família dela. Mas apesar do que ela já tinha visto, ela ainda não acreditava que a palavra de Deus na boca do Elias era verdade. Ela precisou passar por esta luta. Ela precisou passar pelo sofrimento. Ela precisou passar pelo filho morto, para que agora ela cresce que a palavra de Deus na boca do Elias. E o Elias questionando a Deus, sem entender que Deus sabia o que ele estava fazendo. Irmão, Deus sabe a obra que ele faz. Irmão, Deus sabe que tem gente que só passando por uma luta para crer de verdade na sua palavra. Tem gente que só passando por um sofrimento, irmão, para despertar para a palavra, para crer que a palavra de Deus é a verdade. Tem gente que, se não passar, apesar de ter tido milagre, apesar de ter tido experiência, essa mulher teve experiência com Deus, essa mulher viu milagre acontecer na casa dela, mas ainda assim não acreditava que a palavra de Deus que vinha da boca do Elias era verdade. Ela precisou passar pelo sofrimento, pela dor, pela perda do filho, para que agora ela entendesse, agora ela reconhecesse que a palavra de Deus era verdade.
Tem gente que infelizmente precisa passar por alguma coisa para entender, para acordar. Tem gente que precisa passar por uma luta, por um sofrimento, por um mal. É a vontade de Deus? Não, nunca. Irmão, Deus operou na cara daquela mulher. Olha, Deus se manifestou a ela de uma maneira maravilhosa. Deus começou trabalhando nela, abençoando ela. Mas mesmo Deus abençoando, essa mulher não se converteu. Essa mulher não acreditou na palavra de Deus que vinha através do Elias. Então, como ela não acreditou através da provisão, irmão, ela acreditou agora através da luta, da provação, da dificuldade. Agora, ela diz, agora eu creio. Antes eu não acreditava não. Agora que ela sofreu, padeceu, agora que ela viu a morte de frente, agora eu acredito. Porque Deus sabe como tratar com cada pessoa. Irmão, você não entende o tratamento de Deus. Você não entende o agir de Deus, mas Deus sabe como tratar com cada um de nós. Amém? E aí vem a nossa mensagem principal. Não, antes da nossa mensagem principal, deixa eu te falar. Irmãos, para pensar um pouco. Elias trouxe o filho daquela mulher agora vivo e entregou para ela. Pensa, quando Elias foi na casa daquela mulher e disse para ela, olha, trazei-me para mim, eu te peço. Primeiro vai lá, faz bolo e traz primeiro para mim. Imagina essa mulher olhasse para o Elias e falasse, seu espertinho, hein? Você quase me enganou, seu malandro. Quer dizer, você quer que eu faça o bolo que é para mim e para o meu filho e te entregue para você comer primeiro? Ora, sai da minha casa. Irmão, se aquela mulher não tivesse acreditado, não tivesse dado ouvidos, o filho dela estaria morto. Ela teria morrido também. Ela teria perdido, irmão, o milagre, a provisão. Ela teria perdido, irmão, a salvação na sua casa, se ela não tivesse dado ouvidos ao profeta Elias, se ela não tivesse acreditado na palavra que veio através do profeta. Tem gente perdendo milagre na sua vida, tem gente perdendo salvação na sua casa, porque não acredita na palavra de Deus. Gente, não é na minha palavra que você tem que acreditar, não. É na palavra de Deus que vem através de mim que você tem que acreditar. A gente está perdendo, por quê? Porque não acredita. Pastor, isso é coisa do pastor. Irmão, se eu estou lendo a Bíblia para você, não é coisa minha, é coisa da Bíblia. Por isso que eu quero que você tenha a Bíblia com você. Eu leio, eu faço assim, eu leio e eu explico. Eu leio e explico, para você ler, para ver que o que eu estou falando para você é da Bíblia, é da palavra de Deus. Para você não achar que eu estou falando isso da minha cabeça para você. Só que tem gente que apesar disso, irmão, está fechando o coração. Não acredita. O pastor fala de dízimo, a pessoa fecha o coração. Não, porque esse negócio aí não existe, porque esse negócio aí, e você está perdendo o milagre de Deus, a provisão de Deus, a obra que Deus pode fazer, porque você não recebe a palavra, porque você não acredita naquilo que Deus fala através dos seus servos. Irmão, o filho estaria morto se essa mulher não tivesse ouvido o Elias. Se ela tivesse olhado para ele, seu malandro, hein? Você que só quer comer o meu bolo e ir embora, né? Essa mulher acreditou que o Elias, na palavra de Deus que veio através do Elias, ela obedeceu. Irmão, obedeça. Se a palavra vem de Deus, não importa através de quem, irmão, receba a palavra de Deus. Você não tem ideia do que Deus quer fazer. Aí o principal que eu quero falar com você, irmãos, Deus havia escolhido esta mulher. Deus disse ao Elias, Elias, vai a Sarepta, porque eu ordenei a uma mulher viúva. Irmão, havia muitas mulheres viúvas, mas Deus disse, eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. E Deus escolheu aquela mulher para quê, gente? Para que ela sustentasse. Isso foi o que Deus falou com Elias, porque o plano de Deus para aquela mulher era outro. Irmão, Deus nos escolhe, e Deus nos escolhe, irmão, como eu falei para você, hoje é o nosso propósito, a gente começa hoje o nosso propósito dos escolhidos de Deus. Deus nos escolhe. E por que o pastor vai até você? Para sustentar a obra dele, a casa de Deus. E isso é o motivo pelo qual Deus me falou que Ele ia te chamar. O motivo pelo qual Deus chama você, irmão, eu não sei. Deus escolheu aquela mulher para o Elias, para que ela o sustentasse. Mas Deus escolheu aquela mulher para que Ele pudesse salvar ela, para que Ele pudesse sustentar a casa dela,
para que ele pudesse salvar o filho dela, para que ele pudesse livrar ela da morte. Irmão, Deus nos escolhe, Deus sabe por que Ele nos escolhe. A gente não tem ideia. Na cabeça do Elias, Deus está me mandando para cá daquela mulher, porque ela vai me sustentar. Só que no pensamento de Deus eu estou mandando Deus para cá daquela mulher, porque o Elias vai operar, eu vou agir através do Elias na vida dela. Eu vou salvar o filho dela, eu vou livrar ela da morte. Deus não escolheu aquela mulher porque Deus precisava dela. Deus escolheu aquela mulher porque aquela mulher precisava de Deus. Irmão, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Mas apesar de Deus não precisar, Deus nos escolheu. E escolheu por quê? Porque nós precisamos de Deus. Porque você precisa de Deus. Você não pode, talvez você não entenda hoje, você não compreenda agora como que você precisa. Eu não sei também, irmão, como é que você precisa de Deus. Mas eu sei que se Deus te escolheu, Ele sabe o motivo, Ele sabe a razão. João, para a gente terminar, capítulo 15. Evangelho segundo João, capítulo 15. A gente está perdendo. Irmãos, Deus não precisa de nós. Somos nós que precisamos dele. Deus não nos escolheu porque Ele precisa da gente. Não, Ele nos escolheu porque a gente precisa dele. João, capítulo 15, João 15, versículo 16. Ele diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto, e a gente fala muito sobre isso. Muitas vezes a gente fala, não foi você, foi Deus quem te escolheu, para que você dê fruto e o fruto permaneça. Mas isso é o que a gente pensa. Isso é o que a gente olha, mas existe algo além disso, que ele diz assim, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Irmão, Ele não fomos nós, foi Ele quem nos escolheu, e nós vamos dar frutos, amém? E esses frutos vão permanecer, amém? Só que existe um propósito maior do que isso. Existe um propósito que vai muito além disso. Não fostes vós que me escolheste, mas sim eu que vos escolhi, vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que, com o propósito de que, tudo quanto pedides ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Irmão, quando Elias pediu ao Pai, Senhor, dá vida para esse menino novamente, o Senhor deu a vida para aquele menino novamente, e ele reviveu. Mas por quê? Aquela mulher deu frutos. Quando ela foi escolhida por Deus, ela deu fruto de obediência. Resultado, quando Elias pediu ao Pai, o Pai deu a vida para o filho. Irmão, Deus nos escolhe por coisas muito maiores que a gente ainda não sabe. Deus nos escolhe por coisas melhores que a gente não tem ideia. A gente não sabe o verdadeiro propósito. Você não tem ideia. Irmão, Deus estava vendo lá na frente o filho daquela mulher morrendo. Deus viu lá na frente quando aquela mulher ia precisar que o Elias estivesse na casa dela. Irmão, Deus está olhando lá na frente. Deus sabe o quanto nós precisamos dele, o quanto nós precisamos ouvir a voz dele hoje, fazer a vontade dele hoje. Não foi você, não somos nós, é Ele quem nos escolhe, porque tem uma finalidade, porque tem um propósito nisso. Só que, irmão, eu preciso ouvir. Como eu falei no domingo passado, não adianta Deus te escolher se você não levantar a mão e dizer: Senhor, eis aqui o servo do Senhor. Se você não fizer como essa mulher, ir para fazer o que Ele manda você fazer. Amém? Feche teus olhos em nome de Jesus.